Olá, boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre esse assunto, né, que é muito importante para nós, sobre a alma humana, e um assunto bem profundo, a iluminação, que nós somos chamados, né, para ser pessoas iluminadas, né, que já recebeu a revelação da verdade. Nós estamos numa caminhada rumo à Nova Jerusalém. Existem muitos mistérios relacionados ao reino de Deus, e muitas pessoas se perguntam, que é aquela pergunta clássica que todos nós nos fazemos: quem sou, de onde vim e para onde eu vou? E afinal, nós somos seres físicos ou nós somos seres espirituais? Esse vídeo vai ter muitas interrogações e questionamentos que nós devemos fazer a si mesmo. Nós somos seres físicos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. É um tipo de teste, né? Todas as pessoas sentem que estão vivendo, né, esse tipo de experiência. Estamos no corpo, mas só que nós sabemos que nós somos chamados para viver no espírito. Porque toda pessoa que vem à existência é um mistério, pois cada um está dentro da onisciência de Deus. Ele sabe, né, que você iria nascer. Ele sabe que você, que eu, que todas as pessoas que vêm a esse mundo, que elas iriam nascer, porque segundo a onisciência de Deus, ele sabe tudo. Então, não que haja uma predestinação. Existe o livre-arbítrio. Cada um pode escolher o caminho que quer seguir, ou as trevas ou a luz. Mas o fato é que devemos entender que nós somos uma semente potencial para isso, para ter a vida eterna, ou a vida eterna ou a morte eterna. Porque a nossa composição é sobrenatural. E nós somos compostos, né, de Nefesh, Ruach e Neshama. Nefesh é o corpo físico, Ruach é o espírito, e Neshama é a alma. Essa alma ela é composta de corpo e espírito. Nós sabemos que o primeiro Adão ele foi feito do pó da terra. Né? Como diz aqui em 1 Coríntios 15, 45, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O que isso representa? Representa que todo homem ele tem a sua natureza física, e se ele quiser, ele pode ter a sua natureza espiritual. Todos nós que nascemos, nós temos, né, essa natureza física e atômica. Porque nós sabemos que a matéria, na verdade, são átomos. Só que a pessoa que nasce da carne, ela é apenas carne. Para a pessoa ter a vida espiritual, ela tem que nascer do espírito. E o nascimento do espírito, todos nós sabemos, que é declarado nas Escrituras. Quando você aceita o Messias como seu Salvador, então você começa a entrar nesse caminho de transformação. Então isso significa que nós somos átomos, energia e vibração. Por quê que nós somos vibração? Porque nós somos luz. E a luz ela é uma vibração eletromagnética. Nós carregamos o físico, o mental e o espiritual. Nisso consiste a nossa alma. Nós sabemos que o átomo é uma unidade básica de construção da matéria. Sua estrutura possui um núcleo onde ficam prótons e nêutrons e uma ampla região em torno dele, constituída por elétrons. Evolução dos modelos atômicos, que são teorias que tentam explicar os funcionamentos da matéria. Então, segundo as Escrituras, o mundo que nós vemos, ele não foi feito do que é aparente. Não significa divinizar a matéria, mas saber que nosso mundo é uma ilusão. Por quê? Porque tudo é energia atômica condensada, que cria essa falsa ilusão de sentidos do mundo material. Então o homem foi feito do elemento atômico, que é a terra, e ele recebeu o fôlego de vida, que é o espírito, e que fez dele uma alma vivente, que é o Nefesh. Aí Deus soprou o Ruach, e ele foi feito o Neshama. E o que é a alma? A alma é essa nossa experiência aqui, que nós vivemos na terra. Toda a tua experiência mental e emocional é o que vai fazer a constituição da tua alma. E o nosso corpo ele é energético, formado dessa experiência da terra. E os pensamentos, sentimentos e emoções e toda a vivência no nosso corpo fica encapsulada como uma semente que o homem terá de dar conta no juízo final e após a morte. Eu trouxe esse assunto porque tem muitas pessoas que fazem uma grande confusão, né, que não sabem separar o que é a alma, o que é o espírito. Como fala nas Escrituras, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Porém, a alma é o produto da experiência que você viveu aqui na terra e que você acumulou. Então, a alma é o corpo mental, emocional e energético.
E nós sabemos que nós estamos numa batalha aqui nessa Terra, e sujeito a muitos ataques no nosso corpo físico. A luz é uma onda eletromagnética visível, formada pela propagação em conjunto de um campo elétrico e um magnético. Então aqui nós vimos, né, o símbolo dessa onda, como se propaga esse campo magnético. Então nós somos luz, na verdade, porque tudo é energia, mas não a luz espiritual. Nós somos luz porque nós somos partículas energéticas. E essa energia, ela possui uma ondulação, né, eletromagnética, e é também em forma de luz. Mas a luz espiritual, ela é a luz que você passa a ter quando você começa a buscar o mundo espiritual, que você se torna um filho de Deus. Como diz lá no princípio, a terra era sem forma e vazia, e Deus ele disse, haja luz. Segundo os estudiosos, essa luz que foi criada não foi a luz do sol, ou dos astros, ou das estrelas. Foi o mundo espiritual. Deus criou os anjos e toda a hierarquia celeste. Então, somente depois que ele criou esse mundo espiritual, é que ele começou a criar a terra, os astros e o homem para viver na terra. Nós somos um corpo que contém um espírito, né? Um espírito que mora nesse corpo. 2 Coríntios 12 fala da experiência de Paulo. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele não fala que foi ele não usa a primeira pessoa, ele usa uma terceira pessoa. Mas nós sabemos que ele que viveu essa experiência. E ele fala que ele não sabe se essa experiência que ele teve foi no corpo ou fora do corpo. Então existe essa possibilidade de nós sermos arrebatados tanto em corpo como fora do corpo. Como é relatado também, né, no Antigo Testamento, que Enoque e Elias foram transladados. Eles foram levados de corpo e alma. Pessoas perguntam, como isso? Mas é o que nós acabamos de ver. A matéria ela é uma ilusão. Ela nada mais é que massa atômica, energia. Então, Deus ele pode mover essa energia e transportar, tanto de um lugar para outro, quanto arrebatar, operar esse translado. E quando nós falamos de vibrações, nós podemos entender vários tipos, né, de vibrações. As ondas de rádio, as micro-ondas, os infravermelho, a luz visível, a ultravioleta, raio-x e raio gama. Da mesma forma, existe a onda espiritual, que também não é visível, porque o campo do sobrenatural e do espiritual é do campo invisível, porque diz respeito à quarta dimensão. Inclusive, né, existe esse estudo que fala das 6 dimensões, que na verdade são 7, mas a 7ª seria o geral, que seria Deus. Porque tudo nas escrituras está relacionado ao 7. O homem ele foi criado no 6º dia. Então, geralmente se diz que o número 6 está relacionado ao homem. E Deus está relacionado ao 7. A física, que é o corpo humano, o intelectual, que é o conhecimento, emocional, dos sentimentos, né, o controle dos sentimentos, o social, que é a relação com o nosso exterior, com o nosso mundo exterior, a afetiva, que é a relação com outras pessoas, e o espiritual, que é a busca de Deus. Então, de fato, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência em um corpo. Eu não sei se vocês já tiveram experiências fora do corpo ou em sonhos conscientes, mas eu já tive. É surpreendente porque a gente começa a constatar que realmente existe alguma coisa além do físico. E nós podemos receber essas revelações quando nós entramos nesse campo do sobrenatural e dessa experiência espiritual com Deus. Então eu vou citar aqui vários fatos relacionados a esse mundo espiritual, tanto do lado positivo quanto negativo, que pode servir de referência para esse estudo e que também pode nos ensinar muitas coisas sobre a nossa guerra, porque nós estamos numa batalha, segundo Efésios, nós não estamos batalhando nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós precisamos entender como é que nos encontramos nesse contexto, sendo seres que têm uma vida física e ao mesmo tempo
que vivemos uma vida espiritual, no corpo ou fora do corpo. Aqui é uma ilustração que fala sobre essa experiência fora do corpo, embora que seja uma ilustração mais do campo espiritualista. Eles falam que existe esse cordão de prata aqui, que é esse fio que liga a pessoa ao espírito. Dizem, né, que quem tem visão já viu esse cordão aí, chamado cordão de prata. E é citado, se eu não me engano, no livro de Eclesiastes, que fala que quando rompe o cordão de prata é porque a pessoa vai desencarnar. Mas nós que estamos ainda vivos, nós podemos ter essa experiência fora do corpo, né? Seja um arrebatamento ou um translado. E espiritualmente falando, nós teríamos ainda essa ligação. Esse cordão não é rompido. Só que isso aqui é algo, né, que é falado por pessoas que dizem ter visão espiritual, que veem esse cordão de prata. E nós vamos também ver a referência dos 7 céus. Quando Paulo fala que ele foi arrebatado, ele fala que foi arrebatado ao 3º céu. E segundo o estudo desse campo aqui da espiritualidade, existe esses 7 céus. Alguns falam também que são 7 dimensões, né? Mas só que a palavra correta é céus, porque pode trazer uma certa confusão em alguns momentos, se você falar dimensões. Porque, vejamos aqui, o primeiro céu é o das nuvens. É esse céu que a gente contemplamos aqui quando nós estamos na Terra, que olhamos para o céu e vemos a atmosfera e as nuvens. Depois vem o segundo céu, que é as estrelas e astros. O terceiro céu seria o local do paraíso escondido. Estava aqui na Terra a passagem para este paraíso e que foi fechada quando Adão e Eva foram expulsos. Aí nós vamos entrar também na questão dos portais. Existem portais aqui que dão acesso a esses lugares. Devemos entender que isso aqui não é um céu em cima do outro. Só na maneira de simbolizar, que está nessa ordem aqui. Porque seriam universos paralelos. Esses céus podem estar ao lado, em cima, embaixo, em qualquer lugar. Não existe ponto de referência. Não é que nós vamos subir e vamos encontrar esses céus. É isso que eu quero dizer. Depois nós teremos o 4º céu, que é onde está a Nova Jerusalém, que fala em Apocalipse que ela vai descer na nossa dimensão. Depois temos o 5º céu, que seria o local dos anjos caídos. Depois o 6º céu, que seria o local que estão os anjos de Deus e suas milícias. E o 7º, que seria o trono de Deus. O 5º céu seria onde estão os anjos caídos, porque nós sabemos que houve essa expulsão dos anjos que se rebelaram para uma posição abaixo. Então eles não estariam no céu celestial. Então existem esses 7 céus, e historiadores confirmam, né, que a Torre de Babel ela tinha 7 patamares. Porque o que Nimrod pretendia? Ele pretendia chegar ao trono de Deus e fazer guerra a ele. Só que nós sabemos que isso aí é simbólico e que, na verdade, eles conheciam muito sobre astronomia, astrologia, e possivelmente esse zigurate aí, né, como é chamado na antiguidade, era um tipo de portal, um Stargate para chegar nesses lugares. Não é uma escada para chegar ao céu, e sim para acessar, né, essas regiões aí, esses céus espirituais. Porque se nós formos pensar, onde é que ficava o Jardim do Éden fisicamente? Que é descrito ali, que era perto daqueles rios Eufrates e aqueles outros que é citado, né, nas escrituras. Tem a localização geográfica, onde que ficava o Éden. Mas só que nós sabemos que Adão e Eva, quando eles foram expulsos ali daquele jardim, foi fechado o caminho. Então nós sabemos que, na verdade, era um portal. E também fala que naquela região, perto do rio Eufrates, geograficamente, onde seria, acho que o Iraque, está preso alguns anjos, que serão soltos nos últimos dias, na grande tribulação, como fala em Apocalipse. Eles estão ali? Eles não estão ali, eles estão em uma dimensão paralela ou em algum portal, em alguma passagem espiritual que será aberta, no qual permitirá que ele se solte daquele lugar lá. E também eu já trouxe aqui sobre as 7 portas da alma, né, que como nós somos o templo de Deus, nós temos essas 7 portas que estão relacionadas à mente, à visão, à nossa fala, ao coração, à emoção, ao ventre e à nossa parte sexual, que eu já expliquei detalhadamente cada uma dessas partes, né, em outro vídeo aqui no canal, só para que nós venhamos contextualizar essa questão da nossa espiritualidade e como nós exercemos ela através do nosso corpo. Algumas pessoas querem separar essas partes do homem, né? Tem movimentos cristãos que sataniza todo o contexto mental.
que fala que você não pode ter mente positiva, que isso daí é positivismo, que você não pode, trabalhar com a visualização, que na verdade é algo bíblico, que fala que nós devemos imaginar a palavra e visualizá-la, só dá mais margem para a fala, né, que é a oração, mas só que se as outras partes do homem, muitas delas, eles podam, né, não permite que a pessoa entenda que isso daí faz parte do ministério de cada pessoa. E no contexto nós teremos as outras partes mais baixas. Nós vemos aqui que nessa ilustração que o coração é a chama central da alma e essas partes aqui, elas fazem conexão uma com a outra. Nós vemos aqui que a mente, aqui na menorá, ela vai fazer conexão lá com a parte sexual. E por quê? As escrituras falam que mesmo que o homem não chegue a praticar, se ele imaginar, ele já está pecando. Então aqui nós vemos a mente ligada também à parte sexual. E nós vemos aqui a fala ligada ao coração e ligada à emoção. Algo que tem tudo a ver também. Existem muitos mistérios, né? Nessa questão do homem como sendo o templo e do ministério que ele exerce através das suas faculdades físicas, intelectuais e mentais. Aí nós entramos nessa questão aí do espaço-tempo. Se nós somos seres espirituais, então tudo é possível. Muitas vezes o que as pessoas falam contra as descobertas da ciência, existe alguns erros. Claro que a maioria dos cientistas eles são ateus, mas muitas das descobertas confirmaram o que está escrito nas escrituras, né, sobre a possibilidade de viagem no tempo, sobre as passagens que eles chamam de buracos de minhoca, e nessa ilustração aqui nós vemos mais ou menos como é que funcionaria. E eu vou trazer aqui uma referência bíblica para falar sobre isso, sobre esse buraco de minhoca, que foi a experiência de Filipe. Está em Atos 8, do 35 ao 39. Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então essa passagem aqui, que fala, né, que Filipe estava com esse homem aí, que era eunuco, e ele pregou para esse homem. Então ele desceu as águas, juntamente com Filipe, e quando o eunuco se levantou das águas, Filipe tinha desaparecido, porque ele foi trasladado em corpo para outro lugar. Diz que ele se achou em Azoto, outra cidade, em Israel. O que isso confirma? Confirma que essa questão aí dos atalhos, que é esse atalho espaço-tempo, como mostra aqui nessa ilustração, que ele estava num universo, em um local, e ele foi trasladado para outro local, através desse atalho espaço-tempo. E isso é totalmente possível. E isso fala dessas dimensões que eu estava citando, que existem várias dimensões. Vários céus, tipo o Jardim do Éden era um local físico, mas ao mesmo tempo ali havia uma passagem. Havia um atalho espaço-tempo para ir para outra dimensão, para outro céu. E nós sabemos que essas viagens elas ocorrem na velocidade da luz, como mostra a ficção, como a ficção sempre mostrou. Alguns trechos bíblicos apresentam esses atalhos e essas passagens como escadas, como a escada de Jacó, que ele via os anjos subindo e descendo, mas na verdade podemos entender isso como esses portais. Da mesma forma como é citado lá na Torre de Babel. Eles criaram esse zigurate aí de 7 patamares, mas só que ali era uma tentativa, né, de acessar essas passagens espirituais para outras dimensões. Então o primeiro céu, né, que como eu falei é o lugar que nós contemplamos aqui na Terra, que é onde estão as nuvens, e por permissão de Deus há anjos nessa dimensão também, mas só que muitas vezes nós não podemos ver, porque nós somos seres tridimensionais, e os anjos não, eles são seres espirituais, a não ser que eles se materializem na forma humana.
como ocorreu na antiguidade, que esses anjos chamados de sentinelas, eles desciam por esses portais e eles andavam aqui entre os homens, só que muitos deles começaram a pecar contra Deus, deixando o seu principado e se envolvendo com as mulheres da terra. Então, esses anjos eles estariam vivendo na chamada quarta dimensão, né, que é uma dimensão paralela e invisível. Da mesma forma, os seres do mal também transitam nesse nosso mundo. Claro que nós sabemos que os anjos caídos eles estão aprisionados. Só que existem essas práticas ocultistas e de magia para invocar esses anjos nos locais que eles estão. E muitos desses ocultistas dizem, né, que eles vão para esses locais também. Eles têm acesso. Ultimamente tem sido falado bastante na quinta dimensão. Os ocultistas estão usando muito o termo quinta dimensão. E eu acho que isso não é casualidade, porque as escrituras falam que esses anjos vão começar a se manifestar aqui no nosso mundo. Inclusive, né, eu trouxe um estudo falando que esses OVNIs pode ser o início já dessa manifestação. Nem sabe o que são, porque são sinais assim luminosos, ou eles chamam de OVNIs porque é objeto voador não identificado. Mas a ciência mesmo ainda não deu uma resposta. Tem essa doutrinação aí, falando que são seres de outro planeta, que são alienígenas, mas é uma coisa que ainda está sendo averiguada. Então nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que nós vemos não foi feito do que é aparente, como está aqui em Hebreus 11:3. Então nós devemos ter muito cuidado com essas interpretações de que o mundo físico não tem nada de espiritual. O homem ele é chamado a buscar, né, um mundo espiritual. Então eu vou entrar também nessa parte negativa, né, que fala desses seres, desse mundo energético e desse mundo negativo que mexe muito com o homem. Porque se o homem ele não é somente carne, ele é espírito, então ele está sujeito também a essas interferências espirituais, a essas vibrações e a esses ataques desses seres caídos. O nosso campo mental e emocional, ele pode criar uma densidade em volta de nós. Tipo assim, se você ficar pensando muita coisa negativa, ou se você ficar enchendo a sua mente com coisas que não prestam, você vai estar criando um campo energético em volta da sua vida. Por que tem pessoas que falam que se sente mal quando se aproximam de certas pessoas? Falar que aquela pessoa tem uma energia tão baixa e negativa que quando eu me aproximo dela eu me sinto mal. Então todos nós que somos espirituais, nós podemos sentir essas vibrações. Quanto mais a pessoa é espiritual, mais ela se torna sensível para sentir. Porque, claro, nós somos luz, mas ao mesmo tempo nós podemos ser impactados com as trevas dos outros. E como foi apresentado aqui, se a luz é uma vibração, então você vai sentir essa vibração. É por isso que existe esse termo, baixa vibração. E geralmente ela está relacionada com pecado, ódio, dor, palavras negativas, maus pensamentos. Então, se você começa, como fala aquela frase, diz com quem andas e eu vou dizer quem você é. Se você tem sintonia com pessoas que estão envolvidas com esses sentimentos, então você começa a se emparelhar com elas e ter a mesma vibração. Por isso que a gente traz aqui sobre a questão das mensagens subliminares, para você tomar cuidado com os filmes que você assiste, porque isso começa a interferir no seu campo mental. Aí você começa a criar essa aura negativa em volta de si mesmo e atrair coisas negativas. Geralmente chama isso larvas energéticas. E essas larvas elas começam a penetrar na sua alma e você começa a ter até problemas, depressão, tristeza, várias coisas, né, negativas e doenças também. Isso seria uma forma de apagar a nossa luz. Porque se nós temos simbolicamente a luz da menorá, que representa, né, esses nossos 7 sentidos, no qual nós oferecemos sacrifícios a Deus e servimos a Deus no nosso templo, então o nosso templo começa a ser afetado por essas interferências. Eu mesmo já tive várias experiências assim, com pessoas muito negativas, de baixa vibração. É lógico que com a experiência nós começamos a aprender a lidar com isso, porque nós não podemos ficar também fugindo das pessoas.
Simplesmente, claro, você não vai convidar para sua casa gente muito negativa, ou de repente você está evangelizando alguém que não quer saber. E muitas vezes vem para sua casa só para falar mal da vida dos outros. Então você tem que, né, de certa forma, se afastar mesmo. Mas nós trabalhamos, nós convivemos com as pessoas. Às vezes até pessoas da nossa própria família. E nós precisamos tolerar, vamos dizer assim. Aí nós precisamos saber como lidar, né, com essas pessoas. E Jesus, ele não se afastou dos pecadores, mas ele procurou trazer luz para elas. E nesse contexto entra a questão daquelas pessoas que são chamadas de vampiras, que sugam a nossa energia. Então, se você está sendo sugado por pessoas, então você tem que começar a dar um basta. Porque essas pessoas, elas estão envoltas muitas vezes dessas energias baixas e negativas. E quando nós sabemos que nós temos esse campo energético em volta de nós somos afetados. Quando fala que a pessoa é esponja, que ela absorve certas energias negativas, não é que a pessoa absorve, por ela ser muito sensível, ela pode sentir essas energias baixas. Então isso afeta um pouco a vida da pessoa. Eu mesmo já tive assim problema com isso, porque quanto mais você busca as coisas espirituais, você se torna sensível. Então é tipo uma proteção também, porque se você estiver cego e não conseguir ver essas energias ruins se aproximando, você vai deixar que ela se aproxime e se instale na sua vida. Mas só que se você começa a sentir essas baixas vibrações, então você já fica em alerta, né? Coloca alguma proteção, começa a orar, ou não vai assim, se afasta da pessoa, porque como eu falei, às vezes é no seu trabalho, é na tua família, mas só que você vai ter que se proteger de alguma forma, orando ou fazendo alguma coisa, né, para não ser afetado. Muitas vezes se afastando de certas pessoas que não vale a pena, certas amizades, porque as escrituras falam que nós devemos ter comunhão uns com os outros, mas não comunhão com o mundo inteiro, porque tem muitas pessoas que não querem saber de Deus. Então você vai começar a entrar na roda dos escarnecedores, ou tá abrindo as portas da tua casa para pessoas que são de má índole. Não é bem assim. Estou falando assim na questão de você não ter como evitar no teu trabalho, na tua família, nas pessoas que você lida no dia a dia. Que nem eu conheço pessoas, tipo mulher que é cabeleireira, né? Então ela mexe com a cabeça de várias pessoas e ela é muito afetada por isso, por estar ali diretamente tocando na pessoa, na cabeça da pessoa. Já soube de um caso de uma mulher que ficou terrivelmente mal mexendo em outra mulher que estava fazendo cabelo. Então existe essa parte. Realmente quem trabalha com público, que tem que estar de alguma forma atendendo alguém, fazendo algum tratamento. Pessoal que é massagista, por exemplo, que toca mesmo na pessoa. Se você não tiver uma proteção espiritual, então você está sujeito a toda essa carga aí ruim. Aí aqui, né, mostra essa ilustração. O homem está andando, mas só que tem uma coisa ali, que seria a energia ruim que acompanha ele. Ou o espírito mesmo, né? Os espíritos imundos. E Mateus 12 fala sobre isso. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, desocupada, varrida e adornada. E voltando, acha, então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Então você vê aqui, né, que fala, né, desse contexto aí que eu estou trazendo, que quando nós começamos a fazer uma faxina espiritual na nossa vida, nós estamos, na verdade, mandando embora todos esses espíritos ruins, toda essa energia negativa, tudo que não presta. Só que nós temos que vigiar a nossa casa, porque se nós não vigiarmos, então, volta e meia, essas entidades, elas voltam. Literalmente, ou elas podem tentar achar uma brecha na nossa vida através dessas pessoas que se aproximam, dessas experiências cotidianas que nós temos com as pessoas. Eu até contei, acho que não foi aqui não, acho que foi no Telegram. Eu estava numa cidade aqui,
E eu fiquei ali numa praça, aguardando que eu ia no banco e não tinha aberto ainda. Aí eu fiquei ali na praça, e é uma praça totalmente maçônica. Tem muitas simbologias lá. E toda a arquitetura dela é toda maçônica. E em frente tem uma igreja católica, e tem umas imagens lá. Na praça tem a imagem de um anjo. Só que eu sentei lá na praça e fiquei lá aguardando. De repente começou a vir uma energia muito pesada ali. Eu comecei a sentir. E veio assim, devagar. E de repente eu comecei a sentir sensação de depressão. Que é aquele aperto aqui, né, no peito. Que eu tava vendo que era alguma energia ali que tava parando naquele lugar. Embora eu não consiga ver com os olhos... Eu não tenha visto, né, com os olhos espirituais, eu não vi nenhuma entidade. Eu sabia que tinha uma energia ali muito forte e ruim. Mais ou menos é dessa maneira, né, que pode acontecer. Mesmo você estando buscando e fazendo a sua parte, podem se aproximar essas pessoas de baixa vibração, ou você pode entrar num ambiente muito carregado, e se você não vigiar, essas energias elas podem pousar em várias partes do seu corpo, nas costas. Tem gente que fala que sente um peso muito grande nas costas quando estão em alguns ambientes, dor de cabeça, né, sintoma de depressão. E se você não tiver com os olhos espirituais abertos, você vai achar que aquilo ali é seu, aquela energia é sua. Pô, eu tava tão bem hoje, de repente eu tô desse jeito. E aquela energia se instala e daqui a pouco você tá tomando remédio. Porque você não vigiou, aquela energia veio, você acha que é natural, que é de você mesmo, e você vai aceitando. Então a gente tem que vigiar por causa disso. E nós temos essas 7 portas na nossa alma, pode entrar por qualquer uma delas. Pelo mental, a pessoa, como eu falei, quando a pessoa tem depressão, geralmente ela sente como se tivesse uma mão apertando o peito. Ou a pessoa pode ter visões também de entidades. Quando a pessoa que tem paralisia do sono. Muita gente já teve isso. Aqui mais ou menos é uma ilustração, né, de como que é essa energia que é transferida de uma pessoa para outra. E na verdade eu também já tive um sonho de revelação mostrando uma pessoa que eu conheci que ela estava com várias coisas grudadas nela. Era como se fosse uma espécie de coisa gelatinosa, como se fossem lesmas grudadas, né, na aura da pessoa. Que tem essa palavra, né, aura, que é essa energia que fica em volta da pessoa, que pode ser lida como a energia espiritual da pessoa. Geralmente nas ilustrações antigas falava que era um aro, né, na cabeça dos santos, mas nós sabemos que existe mesmo em volta do corpo humano uma energia que pode ser vista de várias cores. E quando essas auras se tocam, esses campos eletromagnéticos se tocam, pode ser transferida de uma pessoa para outra. Fora os espíritos mesmo. Esses espíritos que acompanham pessoas e entram em ambientes. E quando essas pessoas entram, esses espíritos eles podem achar legalidade e ficar ali no local. Como tem lugares que é super carregados. Porque tem entidades ali que já, geograficamente, elas já tomaram o poder daquele ambiente. Por vários motivos. Por sacrifícios que foram feitos ali. Oferendas. Então, é um campo muito vasto. Como nós podemos ter como referência algo que nos dê um parâmetro para se afastar? Porque as escrituras falam que nós temos que ter discernimento de espírito. E o que significa ter discernimento? Desde o momento que você entra num ambiente, ou que você passa a conversar com alguém que vem na tua casa, ou que você encontra, você tem que começar a observar qual é a tua vibração quando você entra em contato com essas pessoas. Se você está bem e de repente você entra em contato com alguém que te deixa mal, então você tem que começar a analisar, ter discernimento. Pessoas que mentem, enganam, manipulam os outros, né? Pessoas que têm a mente cheia de dúvidas, pessoas sem fé, pessoas que não acreditam em Deus. Muitas dessas pessoas vão vivendo assim de qualquer jeito. E elas são hospedeiros dessas coisas ruins, maus espíritos, né? Elas têm uma aura muito densa, escura, negativa. Elas olham para as coisas, elas quebram as coisas. Muitos de vocês eu sei que já tiveram essas experiências, né, nesse campo aí. Fala que pessoas que têm os olhos maus,
porque elas, tudo que passa pelo olhar da pessoa, ela pode danificar uma planta, quebrar alguma coisa, de tão carregada que é a energia dela. Eu tive uma experiência que eu encontrei uma pessoa na rua e foi um grande aprendizado para mim. Porque eu estava bem, eu estava chegando de viagem no lugar e essa pessoa veio ao meu encontro, eu conhecia ela. Só que aí ela veio e falou, que legal, você tá por aqui, veio pra cá passear. Aí o que aconteceu? Minutos depois que eu conversei com ela, eu comecei a ter uma sensação muito ruim. Era como se eu tivesse um fio de cabelo no meu estômago. Eu não sei explicar, sabe? Porque o campo da espiritualidade é uma coisa muito complexa. Mas eu tive essa sensação, como se tivesse um fio de cabelo no meu estômago. Como se ele passasse da minha garganta pro meu estômago. E eu comecei a me sentir mal. Tá, mas eu tava indo pra casa da pessoa que eu ia, né? Que na época era a casa da minha mãe. Tá, daí eu cheguei lá e cumprimentei minha mãe, tudo, abracei ela. E de repente, segundos depois, ela deu mó engulho, deu mó ânsia nela. E ela falou assim, nossa, que horror, parece que tem um fio de cabelo na minha garganta. E ela foi pro tanque, né, porque era perto do tanque, e foi lá cuspir, sei lá, quase que vomitar. Aí eu tive aquele alerta, né? O que aconteceu? Que eu imagino que tenha acontecido. Eu me aproximei dessa pessoa, né? Ela tava com aquela aura densa e negativa, aquela coisa ruim. Quando ela me abraçou, ela passou alguma coisa, parte dessa energia ruim dela. Eu devo ter absorvido alguma coisa e fiquei tendo aquela sensação de mal-estar. Só que nessa época eu ainda era muito, assim, sabe, não estava muito desperto, é a palavra correta. Sabe, como eu falei, a gente tem que ter o discernimento de espírito e estar sempre em alerta. É que a gente vai falando com as pessoas e não observa o comportamento. E aí eu falei pra minha mãe que aconteceu, né? Essa experiência aí, que eu fiquei sentindo a mesma coisa. Só que depois foi embora, entendeu? Rapidamente acabou. Porque eu, na hora, repreendi. Tipo assim, caiu a máscara do inimigo. Então, mais ou menos, deve ser essa a nossa postura. Ficar atento, porque nós estamos sujeitos. Nós não podemos pensar jamais que nós somos infalíveis, que nós não podemos ser vítimas dessas energias. E se nós não abrirmos os olhos espirituais, elas vêm e se instalam na nossa vida. E começam a fazer dano. E a gente nem sabe de onde veio, porque estava dormindo. E é assim, né, que muitas vezes esses espíritos eles ganham espaço na vida das pessoas. Né, que não oram, que não meditam, não praticam a espiritualidade. Então esses maus espíritos vão causando doenças, e a pessoa acha que é normal. Ah, eu comi alguma coisa e me fez mal, não sei o quê. Quando na verdade teve um momento ali que ele entrou, achou, né, um meio de entrar e ficou ali instalado, porque você não mandou embora. Então sempre fique atento e observe o teu comportamento mediante as suas experiências. E os maus espíritos eles gostam de pessoas egocêntricas, narcisistas, pessoas sem empatia. Empatia é a qualidade da pessoa que se coloca no lugar dos outros. Então tem pessoas que são muito frias, não se colocam no lugar dos outros, não têm sentimentos. Então essas pessoas geralmente elas são hospedeiras de muitas coisas ruins. E o diabo também ele gosta de pessoas que não perdoam, que cultivam o sentimento de ira, de raiva, que se fazem de vítimas, né? Elas sempre estão procurando uma maneira de se vingar de alguém que fez alguma coisa para elas. Quando nós sabemos que tudo que as pessoas fazem, elas vão colher. Ninguém precisa se vingar de ninguém. Quem planta o mal vai receber de volta o mal. E quem planta o bem vai receber de volta também o bem. E o inimigo ele gosta de pessoas que não buscam a verdade, que não gostam de buscar as coisas de Deus, espirituais, porque assim eles podem exercer o controle sobre a vida da pessoa. E Jesus ele falou que aquele que tem lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que nós devemos buscar o conhecimento para nos tornarmos ricos.
Porque aquela pessoa que não busca, então o inimigo aproveita uma brecha para roubar o que ela já tem. Às vezes ela acha que, vamos supor, vai arrumar um emprego e aquele emprego ali é bom para ela. Só que muitas vezes Deus não está aprovando aquilo que a pessoa vai fazer. Pode estar envolvida em alguma coisa ilícita, ela vai ter que fazer alguma coisa errada. Então essa pessoa ela não está buscando a Deus em primeiro lugar, se realmente é a vontade de Deus que ela venha trabalhar naquilo. É um exemplo prático que acontece muito. Então, mais ou menos isso. E essa prática de vampirismo, de sugar as energias, acontece muito. Pessoas que se sentem fracas. Queria essa imagem aqui do Drácula de Bram Stoker, que mostra algumas referências. Veja que aqui ele está segurando uma iluminação, como se ele fosse o portador da luz, o próprio Lúcifer, Satanás. E essas pessoas elas se aproximam muitas vezes não para dar nada para ninguém, mas para sugar as energias. Às vezes você é obrigado a ficar ouvindo lamentações de pessoas que só falam de doença, de desgraças, que só falam mal da vida dos outros. Então, você precisa fechar essa porta da tua casa ou da tua vida. E quando a pessoa vir falar da vida dos outros, você já cortar. Falar que não quer, falar saber desse assunto. Não é falta de educação cortar certas atitudes. Porque nós que temos o dom espiritual, nós nos sentimos mal. Isso cria esse campo negativo que nos afeta. Aí nós podemos criar essa parede de proteção, orando e vigiando todo o tempo. Aí nós podemos nos livrar dessas pessoas que são tóxicas, que causam danos. Se você notar que alguma coisa estranha acontece quando essas pessoas se aproximam, alguma coisa quebra, existem muitos sinais. Geralmente chama esses espíritos de espíritos obsessores, que podem prejudicar e sugar nossas energias. Então são chamados também de vampiros. Só que todos nós temos um grau de influência sobre os outros. Pode ter algum momento que nós não estamos bem e vamos fazer uma visita para alguém e a pessoa se sinta mal. Isso não quer dizer que nós somos das trevas. Se essa pessoa que vai nos receber, ela tem discernimento, ela vai saber detectar se o nosso campo que está afetando ela é uma coisa do mal ou nós que estamos passando por algum problema. Então por isso que existe essa questão de impor as mãos, de orar, impor as mãos. E não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Se você receber alguém na tua casa que está mal, se você se sentir preparada e você achar que o problema não é culpa da pessoa, que Deus está te pedindo para orar por ela, você pode orar, impor a mão e ajudar essa pessoa. Agora, se a pessoa já está sempre vindo na sua casa para só trazer problema, confusão, fofoca, falar da vida dos outros, aí você pode cortar. Você não é obrigado a estar lidando com essas energias ruins. Ainda mais dentro da tua casa. Atraindo espíritos imundos, coisas do mal, que vai te prejudicar. Jesus ele jamais pregou que nós nos isolássemos dos pecadores, como eu falei. Mas que nós venhamos iluminar, né, essas pessoas que estão em trevas. Pregar o evangelho, falar de Jesus, para que elas possam se encontrar. Tem aquela frase que nós não devemos dar as nossas pérolas aos porcos. Então nós não devemos insistir. Se nós falamos uma vez, duas, e a pessoa não quer saber, então nós deixamos para lá. Mas é importante ter o discernimento para nos afastarmos de pessoas que só vêm trazer peso. Muitas pessoas se casam até com pessoas que são tóxicas. E depois que o dano está feito, aí é complicado. Por isso que existem muitas separações. Que a pessoa casa com o primeiro que aparece, não pede discernimento para Deus, sabedoria, está desesperado e termina fazendo um mau casamento. Depois tem que lidar com uma coisa que ela não aguenta. Que nem a irmã, né, que deu testemunho aqui no canal, falando, a irmã de Angola, que casou com um cara lá e trabalhava com ocultismo. Chegou um tempo que ela não aguentou mais, ela foi obrigada a se separar. De tão grande que era o peso na vida. E a pessoa começa a sentir, né, na sua vida,
essa presença ruim, negativa, peso espiritual, tristeza, depressão. E por não ter discernimento, começa a ir para psicólogo, tomar remédio, e acha que é normal o que ela está sentindo. Tem pessoas que tiram até a vida, porque não sabem, né? Estão lidando com a espiritualidade, com esse campo, né? Mas então era esse assunto que eu tinha para trazer hoje aqui na live. Obrigado, pessoal. Boa noite. Deus abençoe a cada um. Um grande shalom e até a próxima live. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.